Como é bom estarmos juntos mais uma vez para fazermos o quinto estudo no livro de Apocalipse. Desde já quero agradecer a sua audiência, quer seja ela pelo nosso canal do YouTube, pela Rádio Maturidade ou pelo site idosonews.com. Hoje vamos explicar representações contidas entre os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, que trata da representação da igreja cristã, vista a partir do texto, num comparativo com as 7 igrejas da Ásia. O comparativo será com base nas representações. Árvore da vida representa a fonte da vida eterna. Aquele que tem Jesus tem esta árvore. Devemos nos lembrar de Adão e Eva antes do pecado. Tinha direito à vida eterna, mas com o pecado a morte entrou no mundo e a vida só será restaurada com a aniquilação do pecado. O paralelo é a igreja de Éfeso, pois temos a impressão de que ela era uma igreja muito organizada, ao ponto de esquecer sua missão principal, embora soubesse distinguir o certo do errado, mas perdeu o primeiro amor. Segunda representação é da coroa da vida. A coroa é símbolo de riqueza. Representa vida rica, vida de fartura e de domínio. A coroa também representa confiança permanente. E a representação é da igreja de Esmirna. Era pobre materialmente, teve os seus bens confiscados, além de ser perseguidas pelos judeus, mas era uma igreja rica espiritualmente. Ela não se dobrou ao imperador, por isso que recebe a coroa da vida. O maná escondido. Lembra a ação de Deus no deserto, quando ele alimentou durante 40 anos o povo de Israel. O povo de Israel. Aqui no Apocalipse há dois significados: reservado e espiritual. E é ofertado aos que foram libertos da escravidão do pecado. Representando a igreja de Pérgamo. Apesar de ser uma cidade idólatra, a igreja era fiel e nunca negou a Jesus. Poder sobre as nações. Devemos lembrar que os cristãos estavam sendo perseguidos e Deus está revelando poder. Era o contrário do que estava acontecendo. Que mesmo diante das perseguições, os cristãos são vencedores e que as nações serão julgadas pelos que fizeram ao povo de Cristo. A representação é a igreja de Tiatira. Embora tivesse boas obras, havia permitido uma Jezabel anunciar a palavra. Ao ouvir outra palavra, esta igreja errou. A representação das roupas brancas. Como sabemos, o branco significa pureza. Na época, a riqueza estava em vestir púrpura. Quando Deus assume e controla a nossa vida, somos por Ele purificados e prontos para estarmos junto dele. A representatividade aqui é a igreja de Sardes. A cidade era muito rica. Aparentemente não havia pecado definido, mas nos mostra que havia um certo comodismo. Estava morta, mas não sabia. Mas sempre há esperança,
desde que se aproxime de Cristo e se arrependa. Coluna no tempo. A região da Filadélfia estava sujeita a terremotos. Ser coluna significa sinal de firmeza. O nome de Deus gravado representa que nada poderá abalar, porque Ele está presente. A representação com a igreja da Filadélfia, que foi perseguida também pelos judeus, mas mostrou-se firme na fé de que Jesus Cristo é Deus e que Ele tem a chave de Davi, e só Ele pode permitir a entrada no rebanho santo. Sentar no trono tem o mesmo significado de Tiatira. É o reinar com Cristo para todos aqueles que são fiéis a Ele. A igreja de Laodiceia era rica ao ponto de não distinguir mais a realidade espiritual. Não era perseguida porque havia se aliado ao imperador e se mundanizou. Queridos, esses capítulos eles mostram a representatividade das igrejas da Ásia na época e que podem representar qualidades de igrejas da nossa época. Se nós olharmos para nós mesmos como igreja, onde nós nos colocaríamos? Nós estaríamos dentro da representatividade da coroa da vida, da árvore da vida, do maná escondido, do poder sobre as nações, nas roupas brancas, nas colunas do templo? Estaríamos sentados no trono? É bom analisar qual igreja nós estamos representando hoje, porque a mensagem do Apocalipse é uma mensagem reveladora. Queridos, obrigado mais uma vez por estarem conosco nesse estudo. Aguardo vocês amanhã em mais um estudo sobre o livro do Apocalipse. Você pode rever esse estudo nos nossos canais idosonews.com, Rádio Maturidade ou Pinho Borges, YouTube. Aguardo você amanhã para mais um estudo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.